Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Bom dia, meu irmão, graça e paz. Hoje é uma manhã de nós sermos alimentados pela palavra do Senhor, amém? Eu tenho certeza que você não saiu de casa por religiosidade. Eu tenho certeza que você não saiu de casa porque domingo é dia de ir para a igreja, mas você saiu da sua casa com a intenção de exaltar o Senhor, com a intenção de receber algo da parte de Deus. E se essa era a disposição do seu coração, tenho certeza que o Senhor vai suprir as tuas expectativas, amém? Aleluia. Sem demoras, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo de número 11, Mateus, capítulo 3, versículo de número 11, que diz: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você pode repetir comigo? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Você pode virar para esse irmão precioso que está ao seu lado e dizer para ele: você foi batizado no fogo. Aleluia. Aleluia. Querido, você foi batizado no fogo. Aleluia. Se você já veio a algum batismo aqui nessa igreja, você já viu o pastor Cláudio ministrar sobre a origem da palavra batismo. Então eu quero dizer que você foi inserido no fogo de tal maneira que não dá para discernir quem é você e quem é o fogo. Aleluia. Quando você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está pronto para incendiar. Aleluia, aleluia. Sabe, querido, essa é a nossa realidade. O Senhor, Ele não te criou para ser uma fumacinha, para ser uma brasinha. Ele te criou para viver incendiado, afogueado. Aleluia. E agora mesmo eu já quero dizer para você que eu não sei como você entrou aqui hoje, mas você vai sair daqui queimando de amor pelo Senhor. Você vai sair daqui saltando de alegria. Você vai sair daqui convicto da sua realidade nele. Aleluia. E a sua realidade é incendiado pelo fogo do Espírito. Essa passagem aqui que nós lemos, ela fala de João Batista, onde ele está apresentando o Senhor Jesus, apresentando aquele que viria após ele. E João Batista faz essa declaração: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Repare, querido, que não fala sobre alguns serão batizados com o Espírito e alguns serão batizados com fogo. Não fala assim, não faz uma separação, mas diz: é com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E eu quero dizer isso porque muitas vezes nós falamos, sobre as duas porções, sobre o Espírito Santo dentro, sobre o Espírito Santo sobre, o Espírito Santo dentro sendo a nova realidade que nós assumimos em Cristo, nosso espírito recriado quando nós recebemos ao Senhor Jesus. Nós sabemos que o pecado, ele criou separação entre Deus e os homens, porque a presença de Deus, ela não tem parte com o pecado, mas quando nós recebemos
recebemos o Senhor Jesus, nós somos lavados pelo sangue de Cristo, e o nosso espírito, ele passa a ter condições de receber a presença santa do Senhor dentro de nós, e nós passamos a viver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, onde você e Deus são um, onde você está no Pai, o Pai está em você na pessoa do Espírito, e você passa a viver um relacionamento com o Senhor, onde Ele passa a te instruir, onde Ele passa a cuidar de você, a te dar instruções preciosas sobre a sua vida, sobre como você deve agir, sobre como você deve falar, sobre como você deve se portar. Esse é o cuidado do Espírito Santo. Ele é aquele freio dentro da gente, quando a gente quer agir com impulsividade, o Espírito Santo diz, e a gente não age, porque a gente ouve e a gente reconhece essa voz, e a gente não age mais segundo o nosso próprio entendimento, mas a gente começa a agir com a mente de Cristo, e a gente percebe que tudo isso é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E tem um versículo muito poderoso que se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, nos versículos 17 e 18, que diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse versículo que eu gostaria que você gravasse ele, porque ele fala sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida. Ali Paulo está falando, sabe, olha lá na época da lei, na época de Moisés, aquele povo, ele entendia, ele contemplava aquilo que o Senhor fazia, mas era como se tivesse um véu na frente. Eles viam o que Deus fazia, mas não tinha nitidez. Eles não tinham total compreensão de quem Deus era, do que Deus fazia. Mas nós não. O véu foi tirado de diante dos nossos olhos, e nós contemplamos aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, como que quem contempla um espelho. E você contempla aquilo que Ele está fazendo de glória em glória. Você é transformado pelo Espírito. Isso significa, querido, que você vai sendo transformado, e conforme você vai sendo transformado, você vai contemplando aquilo que Deus está fazendo na sua vida, e você diz, olha o que Deus está fazendo comigo. Olha só quem eu era, meu Deus, eu não faço mais isso. Olha só como eu agia, mas eu não ajo mais assim. E você não vai se contemplando conforme você era, mas como a imagem do Senhor vai sendo moldada, forjada em você. Essa é a obra do Espírito nas nossas vidas. Nós vamos sendo tratados, nós vamos renovando a nossa mente, nós vamos deixando a nossa maneira natural de agir. E a gente sabe que também tem mais, tem uma segunda porção, tem o Espírito Santo nos capacitando, nos dando ferramentas para cumprirmos nosso chamado. O Espírito Santo, ao mesmo tempo que Ele vai revelando quem a gente é no Senhor, Ele vai também nos equipando com ferramentas para a gente viver a nossa vida diária com o Senhor. Então, quando Ele diz, olha, você precisa ser mais ousado, ao mesmo tempo Ele te dá palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, e você vai convergindo quem Deus quer que você seja com as ferramentas que Ele te dá, e você vai descobrindo o seu propósito e se reconhecendo no Senhor. Isso é poderoso demais. E aí é interessante, porque a gente vê o Espírito dentro, a gente vê o Espírito sobre, mas a gente vê o que João diz: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso significa que o Espírito Santo, que tem uma ação nas nossas vidas, que age por dentro e que nos reveste com ferramentas, Ele vem trazendo consigo um fogo também. E esse fogo, querido, ele fala sobre a intensidade com a qual nós resplandecemos a obra de Cristo na nossa vida.
Sabe quando você vai preparar uma comida, se a campainha toca e você precisa atender alguém, se de repente você lembra que precisa pagar uma conta naquele dia e você está ali cozinhando, quem é mais esperto vai fazer o quê? Vai abaixar o fogo, não é? E eu estava pensando e meditando sobre isso, e eu estava percebendo que quando nós nos entregamos, nós nos rendemos à obra do Espírito Santo, é como se nós começássemos um processo de preparação de uma refeição que vai ser servida. Mas às vezes tantas coisas acontecem que nós fazemos o quê? Abaixamos o fogo. Mas o Senhor, Ele não quer que a gente viva distraído com outras coisas. O Senhor não quer que a gente viva com o fogo baixo. Mas nessa noite Ele diz: eu te batizo com o Espírito Santo, mas eu quero que você se lembre que você precisa queimar. Eu quero que você se lembre que você precisa estar incendiado, que as pessoas precisam reconhecer a obra que está sendo feita na sua vida pelo Espírito Santo. Não pode ser uma obra secreta, uma obra discreta. A obra do Espírito Santo, ela tem impacto, ela é transformadora, ela é notada. A palavra do Senhor, ela vai dizer que não se acende uma candeia e se coloca ela debaixo de uma mesa. O Senhor não te acendeu com o Espírito Santo para que a obra que Ele está fazendo na sua vida seja colocada de escanteio, mas Ele te acendeu para te colocar no alto de um monte para que todos vejam aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. E nós precisamos abraçar esse processo, que fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Começou uma obra na nossa vida e nós precisamos manifestar essa obra, não de forma discreta, não de forma modesta, não de forma distraída, mas abraçando a obra que está sendo feita em nossas vidas e manifestando essa obra, para que o mundo veja, saiba e reconheça quem está agindo na sua vida. Aleluia. Sabe, e o fogo, ele nos lembra do sacrifício. Porque quando nós recebemos o Senhor Jesus, a purificação através do sangue de Jesus nos tornou uma oferta agradável ao Senhor. Tanto que em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que a gente deve se apresentar ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável, e esse é o nosso culto. E eu acho interessante essa analogia do sacrifício que nós nos tornamos com o batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque o Espírito Santo nos tornou um sacrifício aceitável ao Senhor. Mas o fogo é aquilo que faz, aquilo que consome o sacrifício e faz subir o aroma. Sabe, você foi feito, no dia que você aceitou Jesus, você foi feito um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas o fogo do Senhor precisa incendiar a sua vida, para que suba o aroma da oferta e chegue diante do Senhor. Quando nós estamos apagados, é como se toda aquela capacidade da obra do Espírito Santo, ela não estivesse gerando resultado, mas quando nós estamos queimando, sobe o aroma. Sabe, querido, no dia que você aceitou a Jesus, é o dia que o culto começou na sua vida. Sabe, culto não é o que acontece quinta-feira, culto não é o que acontece domingo. Aliás, também é o que acontece quinta, também é o que acontece domingo, que a gente faz coletivamente, mas o nosso culto individual, racional, ele é todos os dias, na obra do Espírito Santo nas nossas vidas. É aí que esse culto começa.
E quanto mais eu abraço a obra do Espírito Santo e passo a viver no fogo, imergido, intenso naquilo que o Senhor está fazendo, eu permito que esse aroma vá subindo ao Senhor e Ele vai recebendo como cheiro suave e agradável a Ele, de maneira que nós fomos feitos um louvor para a glória dEle. Esse louvor, ele precisa do fogo do Espírito. Aleluia. Porque, querido, repare, se eu tenho o Espírito Santo, mas eu não frutifico no Espírito Santo, ou seja, se eu tenho o Espírito, mas eu não manifesto o amor, a alegria, a paz que excede todo entendimento, se eu não tenho domínio próprio sobre as minhas ações, se eu não sou manso, se eu não tenho longanimidade, se eu não estou frutificando, eu fui feito um louvor, mas eu não estou de fato louvando. Ou se eu recebi a capacidade de ter ferramentas para o serviço do Senhor, e eu não ando na prática dessas ferramentas, de fato eu recebi a capacidade de louvar, mas não estou louvando. Então o que o Senhor quer que a gente entenda é que o Espírito Santo, ele começa uma obra, e eu preciso me colocar, eu preciso me acender, eu preciso me incendiar, para que de fato a minha vida seja aquilo que ela foi feita para ser, um louvor para a glória do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Tudo é intencional. Tudo na presença do Senhor é intencional. Você pode escolher frutificar, ou escolher ignorar a obra do Espírito Santo. Você pode escolher, como diz a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 14, que te incentiva a buscar com zelo os melhores dons, ou você pode ignorar uma vida no sobrenatural. Você pode escolher. E hoje está diante de você, porque você que aceitou a Jesus, você recebeu o Espírito Santo e você está pronto para viver isso tudo. E hoje está diante de você uma escolha: você vai viver, você vai abraçar, você vai incendiar, aleluia. Ou você pode deixar de andar nessas coisas. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, é um versículo pequenininho. Paulo, ele vai dando diversos conselhos aos Tessalonicenses, e esse versículo, ele intensifica isso que eu disse, de que o Espírito Santo, ele traz com ele um fogo, porque ele diz: não apagueis o Espírito. Esse apagar aqui é o mesmo de extinguir, como quem vem. Claro, naquela época não tinha extintor de incêndio, mas se a gente fosse pegar, é como se tivesse uma fonte de fogo e alguém vem com um balde de água, ou como quem começou um incêndio, alguém vem com um extintor. Isso significa que o Espírito Santo, ele tem uma obra com um fogo, como um fogo na nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele vai dizendo: não apague o Espírito Santo. Aleluia. E é possível, querido, viver uma vida apagada. Em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14, João escreve à igreja de Laodiceia. E essa igreja, diferente de todas as outras 6 igrejas, ela era uma igreja que tinha muita opinião sobre si mesma. Ela era muito consciente das riquezas que ela tinha, porque era um lugar muito rico, e por ser muito rico, aquela igreja, ela conseguia promover muitas coisas. Mas quando, inspirado pelo Espírito, João escreve a carta à igreja de Laodiceia, ele diz: olha, você não é frio nem quente.
E aí, nesse caso, é um pouco diferente do que estamos falando do fogo do Espírito. Era como se João estivesse dizendo, sabe, você não é nem um sorvete e nem uma sopinha no inverno, sabe? Nem um sorvete no verão, nem uma sopinha no inverno. Você é aquela coisa, blé, né? Aquela comida que ficou ali no tempo e ninguém comeu. E Jesus é como se estivesse falando para eles, olha, quando eu provo de você, eu rejeito o que você faz. Estou falando para condenação não, irmãos, tá? Só estou brigando com ninguém não. Mas é interessante a gente pensar sobre isso, porque era como se Jesus estivesse dizendo àquela igreja, vocês estão ocupados com tantas coisas, mas não estão ocupados com o que eu quero que vocês estejam ocupados. Sabe, eu volto àquele exemplo, é como se nós estivéssemos preparando um banquete, mas ao mesmo tempo distraídos, nós abaixamos o fogo para fazer isso, para fazer aquilo, e aquilo que precisa ser feito às vezes é postergado, demora mais, mas o Senhor está dizendo para nós, não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo, sabe, hoje é um convite a nós olharmos para nós mesmos e entendermos, por exemplo, como está a nossa vida de oração, querido, como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque o Senhor nos convida a sermos fervorosos, e ser fervoroso, no sentido bíblico, de fato quer dizer estar ardendo, estar queimando, e uma das formas de queimar é sendo perseverante na oração, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa, e ele é uma pessoa para nós nos relacionarmos com ele. Então, de fato eu entendo que ser fervoroso é viver uma vida no Espírito, é viver uma vida no relacionamento com o Espírito Santo. E ele nos convida a intensificarmos a nossa vida de oração. E quando eu digo vida de oração, querido, não é simplesmente você marcar no relógio 5, 10, 15 minutos e falar, choramingar dos problemas. Faz parte, todo mundo uma vez ou outra faz isso, né? Mas a vida de oração é algo mais profundo que isso. Você fala, mas você também aproveita da presença, e você também passa um tempo escutando o outro. Não é assim que a gente se relaciona? Às vezes a gente se relaciona no silêncio, apenas consciente de que a outra pessoa está ao nosso lado. A gente pode se relacionar com o Espírito Santo, orando em outras línguas e apenas estando conscientes de que Ele está ali, de que Ele está aqui dentro de você, gerando aquele ambiente de sobrenatural, que não necessariamente é espetacular, mas é um ambiente que traz paz, é um ambiente que silencia os problemas, silencia as vozes do mundo, silencia as suas emoções, e permite que as informações divinas se assentem dentro de você. Isso é relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia também vai dizer e vai comparar o fogo com um processo de purificação, e isso é interessante demais, porque a purificação, claro, você foi feito puro, mas a cada dia você vai se aperfeiçoando e buscando andar conforme Cristo andaria, forjando em você a mente de Cristo. Então o Espírito Santo te convida com um processo como o ourives purifica o ouro, num processo ali onde, passando pelo fogo, tudo aquilo que é excesso,
tudo aquilo que é impureza vai sendo retirado. Oh, meu irmão. Efésios no capítulo 5, versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Sabe, muitas vezes quando algo não vai bem na vida do ímpio, na vida de quem não serve ao Senhor, essa pessoa vai buscar solução no vinho, na bebida alcoólica, na tentativa de esquecer aquilo que está acontecendo. Mas sabe, o Filho de Deus, quando o dia mau vem sobre a vida dele, você não precisa se embriagar do vinho em que há contenda, você pode se encher do Espírito Santo. E a Bíblia diz que você se enche do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Ei, então eu quero dizer para você, ainda que você tenha entrado aqui com um dia mau lá fora, com circunstâncias que você não sabe como vão ser resolvidas, eu quero dizer que não é a sua função saber. Você vai ver o poder de Deus, a unção do Senhor, despedaçando o jugo, despedaçando o jugo. E você vai dizer: Senhor, como? Foi a unção, foi a unção, foi a unção, a unção que despedaça todo jugo, a unção que despedaça todo jugo. Hey, eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Só alguém afogueado consegue viver isso. É por isso que em Marcos 16 diz: esses sinais seguirão aqueles que creem, eles falarão em novas línguas. Porque em Judas, no versículo 20, diz que a nossa fé será edificada quando nós falamos no Espírito. Isso significa que o Senhor te deu uma ferramenta para que toda vez que a bateria estiver fraquinha, você mesmo pode pegar o carregador e botar na tomada. Você não precisa de um culto afogueado, não. Você se carrega. Oh, você se carrega. Você se coloca na tomada e ora em outras línguas, e ora em outras línguas, e ora em outras línguas. Assim você será edificado. Edificado. Ser edificado tem a ver com forjar estrutura. A vida está difícil, se carrega. O dia mau chegou, se carrega. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que o desânimo bateu na minha vida e eu tive vontade de jogar tudo para o alto, no fim das contas eu acabei percebendo que o meu nível espiritual estava baixo. Às vezes a gente está falando: ai meu Deus, olha quanta coisa que eu estou vivendo, por isso que eu estou assim desanimado, por isso que eu estou assim triste, porque eu sou uma vítima, porque tudo acontece comigo. O Senhor está dizendo para você: olha para o seu nível espiritual e vê se a tua bateria não está fraca. Hey, está desanimado, se carrega. Hey, está entristecido, se carrega. Hey, abraço do corerê. Se decepcionou, então se carrega. Hey, abraço do querebrado. Você recebeu uma resposta atravessada. Seu líder não te tratou como você queria, não reconheceu algo que você fez. Não tem problema, se carrega. Porque a obra não é do líder, é do dono da obra, é do Senhor.
carrega, se carrega. E a Bíblia vai dizer que, 2 Coríntios 14, que a sua mente vai ficar infrutífera quando você está orando no Espírito. E aí você está dizendo: Rafael, o que tem a ver a decepção que eu sofri, o desânimo que eu estou vivendo com orar em outras línguas? É isso mesmo, querido, naturalmente não faz sentido. Significa: Senhor, nesse momento eu não preciso ter razão, eu só preciso do Teu Espírito agindo em mim, do Teu Espírito agindo em mim. Hey. Talvez os sofismas, religiosidade, coisas que você viveu, coisas que as pessoas falaram, que talvez o batismo com o Espírito Santo ou a evidência de falar em outras línguas aconteceria num culto muito afogueado e numa experiência muito sobrenatural, espetacular. Algo aconteceria com você que a sua língua enrolaria. Mas eu quero dizer que o falar em outras línguas é um presente que é recebido pela fé. A Bíblia vai dizer em Atos 2 que o Espírito Santo veio sobre um lugar como um vento impetuoso. E ao reconhecer aquele ambiente, os discípulos começaram a falar em outras línguas. A Bíblia não diz que eles foram possuídos pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que eles começaram. Então eu quero dizer, talvez você esteja esperando um empurrão do Espírito, mas eu quero dizer que você precisa começar. O apóstolo Paulo, em Coríntios 14, nessa passagem que lemos, no capítulo 14, ele vai dizer: eu decido a orar em outras línguas e eu decido orar com o meu entendimento. Não é uma coisa, eu oro com o meu entendimento e quando Deus quer e me toma num ambiente. Não, ele diz: eu oro, mas eu prefiro orar com o entendimento. Olha que interessante, ele pode escolher. E eu quero dizer que assim como o apóstolo Paulo podia escolher como orava, você pode escolher como orar. E às vezes a gente está tão acostumado a viver no natural, que a gente quer escolher como Deus vai resolver a situação, o imbróglio na nossa vida. Mas eu quero dizer que talvez o que você precisa fazer é se colocar no modo sobrenatural e se carregar na tomada santa e começar a orar em outras línguas, e você vai ver o problema desaparecer, você vai ver a doença sumir, você vai ver o impossível acontecer. Você vai ver, quando você orar, você vai ver, quando se entregar, você vai ver. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.